Chegou o pedido, eu e Bia pedimos um expresso duplo e uma empanada de queijo e presunto. Tá bonita pra caramba essa empanada, espero que esteja boa também. Ó, é igual, ela tá provando que a gente pediu a mesma coisa. E o Torugo pediu um cinnamon roll, isso aí? Cinnamon roll, com os mexinhos tá bem bonito também. Vamos comer. Cara, o café tava bem gostosinho, até agora em termos do café aqui do Peru é bom, então dá pra tomar café de boa, tá no mesmo patamar do nosso do Brasil. A empanada tava gostosa também, só que eu achei que tinha pouco recheio e a massa é doce, isso me pegou muito de surpresa, mas tava gostosa, e veio um molhinho de pimenta que é bom, inclusive as pimentas aqui são todas bem saborosas, e ou não ardem ou ardem ali no pontinho certo, sabe? Então dá pra explorar as pimentas bem de boa também. Plaza de Armas de dia, ensolarada e sem tanta multidão, bem bonita. Chegou na Pedra dos 12 Ângulos. Ficou famosa principalmente porque ela tá na garrafa da Cusquenha, que é a cerveja típica daqui. Ela tem 12 ângulos, tipo, não tem muito mistério, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu contei os lados em vez dos ângulos, mas dá no mesmo, é sempre igual. Agora, o que é legal aqui, tu vê tanto esses muros quanto vasos que a gente vê em Machu Picchu. Ela não tem rejunte, não tem cimento, concreto, nada. É só a pedra cortada com obsidiana, se eu não me engano. Faziam bem certinho, bem lisinha para encaixar uma na outra. Sobreviveu ao terremoto, isso tudo desde a Idade Média até agora. Cara, é muito legal ver ele na Pedra dos 12 Ângulos. Tem até pedras com mais ângulos por aí, né? Essa ficou famosa por causa da Cusquenha mesmo. Agora, o legal de ver é justamente o encaixe, como é perfeito. Uma lisinha na outra, que eles cortavam com obsidiana, lixavam, e sem nenhuma argamassa, sem nada. Então tem os muros dos Incas, né, que estão aí. E ainda tem o que eles falam que são os muros dos incapazes, né, que seriam os espanhóis. Chegaram aí com toda aquela tecnologia, o avanço da Europa, e não conseguiram fazer algo que sobrevivesse ao tempo como esse, e que ficou torto, não ficou tão bem executado aí. Ali na frente já tem uma estátua de Pachacutec, se eu não estou enganado, vou colocar aqui escrito. Não lembro se ele foi o último imperador Inca, o primeiro imperador Inca, ou se foi o maior de todos, mas tem aqui. Aí esse relevado imitando pedra é por causa do Inti Raymi, não tem isso normalmente, é um chafariz. Mas como dia 24 vai ter o Inti Raymi, já está assim tudo se preparando para receber o festival. Já estamos na van, vai começar agora o City Tour pra gente ir em alguns pontos principais. Começando por Coricancha e dali a gente vai se afastar um pouquinho mais, depois eu acho que é Sacsayhuamán. Então agora, segundo dia completo de viagem, terceiro aqui em Cusco, vamos começar de fato a ver os templos e as ruínas. Chegamos em Coricancha, aqui, que na verdade é Coricancha e a igreja de Santo Domingo. E aqui que começa o City Tour, é padrão, todas as agências fazem assim. E aí a gente agora vai só pegar o ingresso e entrar para conhecer um pouquinho mais.
aqui, isso é original dos Incas mesmo. E Incas eram nobres, eram os imperadores, né? Por isso que é tão perfeito, era reservado para os deuses, para a alta classe. Daqui até o fundo é a mesma reta, o mesmo corte, sem ferro, sem nada. Esses nichos aqui eram todos ocupados por ídolos que os Incas adoravam antigamente. Mira cómo es un muro inca por dentro. Cara, a visita a Coricante é muito boa e é bom pegar um guia que seja tipo local, preferencialmente de ascendência incaica, pré-colombiana de maneira geral. Porque toda a história é real, cara. Dá pra ver aqui dentro o Templo da Lua, o Templo do Sol completamente destruído pelos espanhóis, aqui dentro uma construção é surreal. Cara, Coricante é um lugar incrível, incrível, uma baita história. Se tiver em Cusco tem que vir. É obrigatório, na verdade, né? É o primeiro do City Tour que todo mundo faz e tem um excelente motivo para isso. Chegamos em Tabomanchay, é o primeiro sítio arqueológico que a gente vai visitar depois de Coricante, né? E é o pedaço mais alto do tour de hoje. A gente está a 3.800 metros sobre o nível do mar. Vamos lá.
Caminhando até a entrada ali do sítio arqueológico agora. Já entramos, na verdade, né? Estamos indo até agora as fontes. Ó, tem já um riozinho correndo aqui, tem todo um sistema fluvial construído pelos incas. Aqui no caminho até as fontes tem um monte de gente vendendo souvenirs. Tem poncho, vários, tem mantas, cachecóis. Já passando por algumas bijuterias, tem bastante coisa. Só não tem oxigênio. Saudade de oxigênio. Por onde anda? A cachorrinha tirando a sonequinha dele. Ô neném. Cara, tem muita coisa aqui, mas assim, deve ser uma fortuna, porque tá longe. Como aqui acaba sendo mais frio e só tem eles, que vem de preparado, sem banana. O Coricante, ele tá incluso no... Aliás, o Coricante não tá incluso no boleto turístico, né? Mas aqui Tamama Chai faz parte, então se você comprou o boleto, você entra direto, não precisa pagar na bilheteria nem nada. Esta flor en tu jardín porque se ve bonito, pésima idea, son imperios, te van a matar. Tem esses pedaços que tem uma galerinha andando em cima. Isso era usado principalmente como mirante. Tanto que esse aqui não foi nem dos incas, foi dos espanhóis, dos incapazes, né? Que era um ponto de vigia, justamente para ficar olhando, por exemplo, lá aquele templo em outra direção, é Pucapucará, a gente vai para lá já já. E aí, cara, era império, tinha guerra, tinha conflito. Para lá fica a Argentina, fica o Brasil, fica a Bolívia, tem outros países, outros territórios que eram habitados por outros povos. E o Império Inca, como qualquer império, tinha suas tretas, né? Então tinha que ter ponto de vigia. Todos esses muros aqui, alguns lugares estratégicos para se esconder e vigiar, eles ficavam de olho para qualquer avistamento esquisito já poderem se organizar e se movimentar. Saindo agora aqui de Tamama Chai, que muita gente fala que é o Templo das Águas e tal, mas, gente, eram fontes, né? A galera morava aqui e precisava de água para poder viver, né? Sobreviver e viver no dia a dia. Então era aqui que o pessoal canalizava e pegava água. Só que, né, com bastante estilo, porque aquilo ali é lindo. E é aquela coisa, pela arquitetura inca, tá de pé até hoje, né? Tudo encaixado certinho, com as pedras bem lisinhas. Não se move, resiste a terremoto, tem resistência a sismos, né? Então, é uma fonte, mas não é qualquer fonte. E apesar de ser o ponto mais alto desse passeio de hoje, tá a 3.800 metros, não tô sentindo nada da altitude ainda. Todo mundo aqui do tour tá bem tranquilo, o solote não pegou. Eu tô achando que deve pegar mais ali quando a gente começar a ir para Ansangate, para Palco e os lugares mais altos assim. Mas aí a gente já vai preparado, vai com chá de coca nas ideias, mascando umas folhas de coca, então eu acho que vai ser um problema, mas um problema não tão grande assim, porque a gente já está se aclimatando com calma, a gente está fazendo vários dias aqui, tudo bem pertinho, para não passar perrengue depois, deixar o corpo se acostumar
Já vamos prevenido, né? A gente fez uma parada aqui no Factoria Terra Inca, ali, que é uma fábrica e loja de produtos feitos com fibra de alpaca, né? E aí, eles serviram pra gente um chá de múnia. A gente fala muito do chá de coca quando vem para lugar de altitude, né? E a coca realmente ajuda, tanto o chá, quando você mascar a folha, tem as balas. Suaviza muito os efeitos do sorote, que é o mal da altitude, aquela dor de cabeça, o mal-estar que dá, o hipercansaço. Só que ele tem um efeito colateral, que é muito cafeinado. E por causa disso você não dorme. É difícil dormir quando você está mascando, tomando muita coca, né? O guia até falou, olha, a partir de agora vocês ficam sabendo que o chá de coca é seu inimigo. E aí falaram do chá de múnia, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha experimentado. A múnia é uma erva que ela lembra muito, em aparência, o tomilho, o orégano, mais ou menos. E o gosto dela parece uma menta, parece um hortelãzinho. E o chá é mais gostoso, tem o mesmo efeito da coca, só que não tem nenhum efeito colateral. Então é mais gostoso, você fica bem, não tem problema com isso. E aqui também eles deram uma aula pra gente sobre o tecido de alpaca. Como reconhecer o original, como diferenciar do falsificado, a diferença de baby alpaca para alpaca adulta, né? O baby alpaca é quando é o primeiro corte da alpaca. O tecido de alpaca adulta, a fibra da alpaca adulta já é o segundo, terceiro, quarto, quinto corte. E o da alpaca, comparado a outros tecidos, é mais pesado, é mais frio, só que é muito mais confortável. Ele é frio quando você toca, mas vestindo ele se adapta à sua temperatura. Em compensação é muito mais caro também. Tem peças ali por 700, 800 soles, é bem carinho. Só que assim, compensa, porque o tecido é absurdo de gostoso. Vou comprar? Não vou comprar. Tô com 800 soles sobrando aqui? Gostaria, não tô. Mas se tivesse, eu investiria sim, porque o nível de conforto é muito diferente. Agora, isso é bom porque a gente já sabe como identificar e já dá até pra gente depois buscar em outros lugares até negociando. Porque aqui tem toda aquela questão de explicar como é que é aquele encantamento. Então a galera já vem mais aberta para comprar. Eu sou mais mão de vaca, né? Eu quero alguma coisa de alpaca, mas não vai ser ainda. E é uma boa pausa, um bom descanso depois a gente ficar andando no sol, nos templos aqui, que tá umas nuvens agora. Mas aqui dentro é bem fresquinho, não tem ar-condicionado porque não precisa, né?
mas tem uma ventilação natural muito boa e é uma pausa bem-vinda depois de tanta... Não é tanta caminhada, é de boa, mas caminhar sem oxigênio, na altitude, no sol torando, pausar faz bem, né? Vou botar lá dentro para ver mais algumas peças. Filmei um pouquinho da aula, mas eles pedem que não fotografe, não filme os produtos em si, até porque tem muitas peças originais, então vamos respeitar, né? Não custa nada, é o mínimo do bom senso e do respeito. E eu vou dar uma olhadinha um pouquinho até para me inspirar e ver alguma coisa que eu queira buscar parecido depois lá embaixo em Cusco. Chegamos na próxima parada, que é Kenko, é a penúltima desse tour antes da gente ir para Sacsayhuaman. Essa pedra que mostrei agora há pouco era um puma, formato de um puma, era um lugar religioso para os povos pré-colombianos, para os incas, mas claro que os espanhóis chegaram, viram o paganismo e destruíram tudo. A gente está indo agora para uma câmara funerária, não sei exatamente o que esperar. Vou entrar aqui na câmara, que segundo ele é um lugar muito gelado, eles usavam para fazer mumificação. Eles cortavam os corpos, mumificavam aqui. Un video que vale mucho, porque se le conoce como un trabajo en roca viva. Ha pasado por un proceso de pulido, tanto que parece un vidrio. Realmente aqui a temperatura dá uma caída. Puede llegar hasta menos 20 grados centígrados, fácilmente. La roca es irregular. Segundo, brilla. Tercero, tócalo. Esto es un vitrio. Se le conoce como un proceso de vitrificación. Ali na caverna, realmente a temperatura cai. As pedras são mais frias, só que assim, aquela mesa de mumificação, ela é muito gelada, parece que está encostando em gelo. É muito gelada. Surreal isso aqui. Então, o guia estava explicando que ali na câmara mortuária eles não deixavam as múmias ali. Ali eles preparavam os corpos para mumificação, porque mumificação não era uma coisa que qualquer um fazia, era das elites. Então a galera construía seus palácios, depois que morriam eram mumificados e os corpos voltavam para os palácios para ficar em casa. E esses eucaliptos aqui, isso não é nativo, não é natural daqui. Esses eucaliptos são australianos, então dá pra chamar de espécie invasora, né? Não era pra estar aqui. Chegamos em Sacsayhuaman, que é a última parada do dia. E o lugar que eu mais queria conhecer hoje, então, vamos embora.
É aqui que rola o fechamento do Inti Raymi. Ele vai começar lá em Coricancha, no dia 24 de manhã. De lá segue para a praça, para a Plaza Maior. E aí vem para cá a procissão e todos os desfiles. E é legal que tem até uma simulação de sacrifício, é bem completo, mas esse eu não consegui ingresso. Vou ver os outros dois porque dá para chegar, chegando cedo assim de surpresa, dá para conseguir entrar. Aqui eu nem tenho expectativa de conseguir ver. O guia deu uma dica de um lugar que fica legal para tirar foto. A gente vai ali, vamos dar um passeio, explorar bem o lugar e na volta a gente se reencontra para ele explicar para a gente toda a história aqui de Sacsayhuaman. Essa pedra aqui da esquerda, a grandona, é a pedra mais pesada que tem aqui. Esplanada de Sacsayhuaman, aqui que vai ter a apresentação final do Inti Raymi. Já estou montando a estrutura toda. Vocês vão ter que lidar com o meu cabelo desse jeito porque tá ventando, então paciência. Mas isso tudo aqui que a gente tá vendo não é 20% do que foi Sacsayhuaman. Isso aqui tinha torreões, era outro rolê, isso aqui era gigante. Mas claro, destruído. Aqui, Sacsayhuaman, que segundo o guia na pronúncia original Quechua, se fala Sacsayuma, significa a cabeça do puma. Porque Cusco, quando foi construída, foi feito um desenho de um puma, né? Você vendo de cima, você via o formato de um puma, que representa, né, justamente a terra, o mundo dos vivos, dos humanos. Isso aqui tinha um setor religioso lá para cá tinha parte militar. Isso tudo aqui eram muros que eram muito mais altos, são 3 andares de muros, era bem fortificado esse pedaço. E o que aconteceu? Chegaram os espanhóis, os católicos, o guia até falou, eu não acredito no sol, eu não acredito na lua, eu não acredito em animais, só vamos destruir isso tudo. Para impor a religião deles. Então, por exemplo, pega lá na Plaza Maior, tem a Catedral de Cusco, que é a maior construção da praça. As pedras de lá vieram daqui, eles usaram toda essa parte aqui de Sacsayhuaman
como um canteiro, uma pedreira, para roubar as pedras e construir templos religiosos seguindo ali a arquitetura espanhola. Chegamos ao Mercado de São Pedro com direito a passar numa feirinha. Tava nem usando o estabilizador ali porque sem condição de ficar usando, por mais que ele seja relativamente compacto, é um trambolinho. Então preferi direto com o celular mesmo. Mas enfim, vamos explorar a feira agora, ver o que a gente encontra. Principalmente comer, que a gente tá morrendo de fome. São 3 horas e a gente não almoçou ainda. A galera fala que aqui a gente é muito assediado, o pessoal oferecendo as coisas, é verdade. Só que é assim em qualquer lugar, o tempo todo vai chegar algum vendedor te chamando, te oferecendo, mas eles não ficam torrando o saco insistindo. Você fala que não, obrigado, mete um no graças, eles entendem e acabou. Não tem encheção de saco não. Sentamos aqui numa barraquinha que tem um menu bem legal, barato. E a gente vai comer um prato de milanesa com arroz de chalfa e batata frita por 10 soles. Então assim, se for gostoso eu vou vir aqui mais vezes. Tô com expectativa boa, cara. Falam bem daqui. Vamos ver como é que vai. Enquanto está fazendo a comida, a gente já pediu uma bebidinha. Finalmente tomar em Coca-Cola. Eu cheguei a experimentar em 2015, tem 10 anos que eu provei, na Disney, que tinha um negócio com refrigerante do mundo inteiro, eu provei. Vamos ver se é a mesma coisa que eu lembro. Vamos lá. Detalhe importante é que eles não têm costume de tomar com gelo, então ela vem em temperatura ambiente, mas está geladinha. É do jeitinho que eu lembro, parece um tutti-frutti assim. Não é tão doce quanto dizem não. É bem gostosinha, vale a pena. Tem um fundinho meio de baunilha também, é bem legal. Se vier, tem que provar. Tem que vir uma peru e tomar em Coca-Cola. Pronto, chegou aqui, comida milanesa com batata, ela fez na hora pra gente, então vambora que eu tô morrendo de fome. Cara, que comida boa. Tem que vir comer no Mercado de São Pedro um dia se vier a Cusco. Comida muito gostosa, é barata, não deixa de vir. E ainda soquei duas pimentas diferentes no frango. Uma que não arde e uma que arde. Ficou bom demais, a pimenta não abre mais o teu paladar. Aí você sente mais a baunilha da Coca-Cola. Cara, assim, perfeito. Come que é muito bom. A gente passeou bastante no Mercado de São Pedro, viu a feirinha em volta, tem coisa boa, fizemos umas comprinhas de leve e agora voltamos para a Plaza de Armas para ter um showzaço aqui. Vai ter show de luzes e fogos e a gente está a fim de voltar no assunto, então vamos continuar o dia.
A ver, si me ayudas, hermano. A ver, la chica que... Cara, eu tava muito chateado. Não, tô muito chateado porque eu queria muito um ponte desde que eu comecei a organizar essa viagem. Tô sem microfone, foda-se, vai estar uma merda do áudio, mas é isso aí. Só que não ia caber na mala. E aí eu liguei e foda-se. Então eu tô muito feliz agora com a porra do ponte que eu comprei. Todo mundo comprou.